Olá, pessoal. A nossa aula de hoje será sobre concentração das soluções. Aula extremamente importante, onde nós faremos uma abordagem maior em relação à aplicação de fórmulas e exercícios. Vamos nessa. Chamamos de concentração de uma solução a toda forma de expressar a proporção existente entre as quantidades de soluto e solvente, ou então as quantidades de soluto e solução. No estudo das soluções, usaremos as seguintes convenções para estudar as concentrações das soluções. Usaremos o índice 1 para a quantidade relativa ao soluto. Usaremos o índice 2 para a quantidade relativa aos solventes. E não usaremos índices para a quantidade relativa à solução. Fique atento, então. O primeiro tipo de concentração de soluções que nós vamos estudar é a concentração comum. Corresponde ao quociente, melhor dizendo, entre a massa do soluto, em gramas, e o volume da solução, em litros. Observe. Veja a fórmula. Concentração da solução é igual à relação entre a massa do soluto e o volume da solução. E observe que a unidade desse tipo de concentração é gramas por litro. O que isso indica? Indica a massa em gramas de um soluto em 1 litro de solução. Vamos ao exercício, vamos a uma aplicação. Num balão volumétrico de 250 mililitros, adicionam-se 2 gramas de sulfato de amônio sólido. O volume é completado com água. Qual a concentração da solução obtida em gramas por litro será igual a... Vamos ver como é que nós faremos essa questão. Veja só. Primeiramente, já que a unidade de concentração é gramas por litro e o volume foi dado em mililitros, você vai transformar esses 250 mililitros em litros. Para isso, basta dividi-lo por 1.000, já que 1 litro corresponde a 1.000 mililitros. Logo, 250 dividido por 1.000 dá 0,25 litros. Bom, assim, o volume será de 0,25 litros e a massa, como consta no texto, de 2 gramas. Logo, nos basta determinar a concentração da solução. Empregando a fórmula, ao lado, aí abaixo à sua esquerda, nós temos concentração, massa do soluto sobre volume da solução. A massa do soluto, 2, o volume da solução, 0,25, a concentração da solução, portanto, 8 gramas por litro. Um outro tipo de concentração das soluções é a densidade, que é representada pela letra D, maiúscula ou minúscula, que é também chamada de massa específica. Né? Densidade é a relação entre a massa da solução e o volume da solução. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês tenham muito cuidado. Quando nós estudamos anteriormente concentração comum, nós vimos que concentração comum é a massa do soluto sobre o volume da solução. Já a densidade é a massa da solução sobre o volume da solução. Veja a diferença. Observe a fórmula. Densidade é igual à relação entre massa e o volume. Veja, massa da solução, volume da solução. A unidade mais utilizada de densidade é gramas por ml, mas também podemos usar gramas por centímetros cúbicos. Poderemos utilizar também gramas por litro.
Vamos ao exercício. 5 litros de uma solução tem massa de 20 gramas. Qual será a densidade da solução? Observe que densidade é a relação massa sobre volume. Massa da solução, volume da solução. A massa da solução é 20, o volume da solução é 5. Muito fácil, né? Total, 4 gramas por litro. Um outro tipo de concentração, esse muito badalado, muito solicitado, todos, mas esse é muito solicitado em prova, e inclusive com esse novo nome, concentração em quantidade de matéria, que também recebe o nome de concentração molar ou molaridade, que nós podemos representar e representaremos pela letra M maiúscula. Bom, a concentração em quantidade de matéria ou concentração molar corresponde ao coeficiente entre o número de mol do soluto e o volume da solução. Veja a fórmula. Molaridade, relação entre número de mol do soluto, esse N de navio aí corresponde ao número de mols. O número 1 que nós vimos é a indicação do soluto, que divide o volume da solução. E sempre a unidade de concentração será mol por litro, ou então simplesmente molar, ou então simplesmente representada pela letra M maiúscula, não é? Mas normalmente é mol por litro. Observe, como o número de mols corresponde à massa sobre a massa molar, nós podemos dizer que o número de mol do soluto é igual à massa do soluto sobre a massa molar do soluto, que corresponde à sua massa molecular também. Daí porque essa fórmula anterior eu poderia também representá-la da seguinte forma. Veja, substituindo os valores de N na fórmula anterior, nós teremos massa do soluto sobre massa molar do soluto, que multiplica o volume da solução. Não atrapalhe esse M com esse daqui, hein? Esse M antes da igualdade é concentração molar, quantidade de matéria, molaridade. E esse M1 corresponde à massa molar, no caso aí do soluto. Vamos ver o exercício, então? Observe, em 3 litros de uma solução de hidróxido de sódio, existem dissolvidos 12 mols dessa base. Qual seria, então, a molaridade dessa solução? Vamos ver? Veja, vamos armar o problema. Volume 3 litros. Número de mol do soluto, 12 mol de hidróxido de sódio. A molaridade, lembre, em mol por litro, deve ser, vamos empregar a fórmula. Número de mol do soluto sobre o volume da solução. 12 é o número de mol do soluto. 3 corresponde 3 litros ao volume da solução, portanto, a molaridade 4. Observe, muito fácil, portanto, né? Vamos ver um outro. Uma pessoa usou 34,2 gramas de sacarose, cuja fórmula está aí ao lado, para adoçar seu cafezinho. Sacarose é o açúcar, né? O volume de cafezinho adoçado na xícara foi de 50 ml. Observe, hein? A concentração molar da sacarose no cafezinho foi de... Observe que ele dá esses dados aí, corresponde à massa molar da sacarose, cuja unidade da massa molar, a unidade é gramas-mol. Né? Já aplicamos o conhecimento de massa molar no primeiro ano. Há uma revisão rápida, eu multiplico a massa atômica do carbono que eu encontro na tabela periódica pelo índice 12. Depois eu multiplico a massa atômica do hidrogênio pelo índice, que é 22. A massa atômica do oxigênio, que é 16 vezes 11. Essas massas atômicas encontradas na tabela periódica. Então, somado. 12, que é a massa atômica do carbono, vezes 12. 1 vezes 22, 16 vezes 11, vai dar um total
de 342. Será assim sempre que calcularemos a massa molar da substância. Então, vejamos a resolução dessa questão. Veja, vou usar a segunda fórmula, seria melhor, é mais ampla, né? Mais objetiva. Molaridade, massa do soluto sobre massa molar do soluto sobre o volume da solução. Molaridade, massa do soluto, massa molar do soluto, volume da solução. Observe aí ao lado direito que eu tenho que transformar os 50 ml em litros. Lembrando, dividir isso aí por 1.000. 50 dividido por 1.000 dá 0,05 litros. Por que por litro? Porque molaridade é mol por litro. Então, eu tenho M molaridade, M1 massa do soluto, M1 maiúsculo massa molar do soluto e V o volume da solução. Continuando, aplicando esses valores na fórmula, molaridade é 34,2 gramas é o valor dado da massa do soluto, 342 corresponde à massa molar da sacarose, do soluto, e 0,05 é o volume da solução em litros. A molaridade, portanto, 2 mol por litro, que eu posso também dizer 2 molar ou 2 m. Vamos lá. Um outro tipo de concentração é o título em massa, que eu represento pela letra T maiúscula. Poderia ser também T minúsculo, mas normalmente se representa pela letra T maiúscula. É o quociente entre a massa do soluto e a massa da solução. Olha a fórmula, ó, título da solução, massa do soluto sobre a massa da solução. Considerando que a solução é composta de soluto e solvente, podemos então dizer que a massa da solução é igual à massa do soluto, mas a massa do solvente. Tendo isso aí, esse conhecimento, essa fórmula aqui, nós podemos representar também pela seguinte fórmula, observe. Massa do soluto continua no numerador e no denominador, em lugar da massa da solução, poderíamos colocar massa do soluto mais massa do solvente. Bom, observe que esse título em massa também pode ser representado em porcentagem ou percentagem. E para tal, nós faremos título em porcentagem será igual a 100 que multiplica o título. Vejamos então um exercício. Uma massa de 40 gramas de hidróxido de sódio são dissolvidas em 160 gramas de água. A porcentagem massa, que é o título, né, do hidróxido de sódio presente nessa solução é de. Lembro que porcentagem massa é título. Então vamos resolver. Observe que temos 40 gramas de hidróxido de sódio, que é o soluto, 160 gramas de água, que é o solvente. Logo, a massa da solução será 200, 40 do soluto com 160 do solvente. Aplicando a fórmula que está logo abaixo, nós teremos que o título é igual a 40 dividido por 200. O título será igual a 0,2. Como ele quer a porcentagem, o que faremos? Título em percentagem ou porcentagem será igual a 100 vezes o título. Título em porcentagem será 100 que multiplica 0,2. Logo, a resposta será 20%. Vamos ao outro exercício? Observe, quantos gramas de água, observe que a água é o solvente, né? São necessários a fim de preparar uma solução a 20% em peso, usando 80 gramas do soluto. Vejamos. Massa do soluto, 80 gramas. Massa do solvente, que é a quantidade de água em gramas, eu não tenho. E o título em peso ou em massa será 20%. 20% que eu posso e devo representar esse 20% por 0,2, 20 dividido por 100. Observe, título, massa do soluto, que é sobre a massa da solução,
massa do soluto, que divide a massa da solução. O título é 0,2. A massa do soluto, 80. A massa da solução, eu não sei. Ora, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 0,2 vezes M é igual a 80. M será igual a 80, que divide 0,2. M, que é a massa da solução, é 400. Veja que ele não quer a massa da solução, ele quer a massa do solvente, que é a massa da água. Então, como é que eu faço? A massa do solvente será a massa da solução menos a massa do soluto. A massa do solvente é 400. A massa do solvente será igual, melhor dizendo, a massa da solução, que é 400, menos a massa do soluto, que é 80. Massa do solvente, 320 gramas. Há também uma forma de expressar o título, que é o título em volume. Vamos ver? É o quociente entre o volume do soluto e o volume da solução. Veja, título em volume é o volume do soluto, que divide o volume da solução. Considerando que o volume da solução é volume do soluto mais volume do solvente, né, nós podemos, então, resolver a seguinte questão. Considere uma solução aquosa de álcool que tem 50 ml de álcool e 200 ml de água. Qual a sua percentagem em volume nessa solução? Veja, o volume do soluto é 50, menor quantidade, portanto, o volume do solvente, maior quantidade, é 200 ml, o volume da solução, 50 com 200, 250. Título em volume será o volume do soluto sobre o volume da solução. Título em volume será, portanto, 50 sobre 250. O título em volume é 0,2. Mas como ele quer o título em porcentagem em volume, eu vou aplicar a fórmula, ó. Título em porcentagem, aquela mesma fórmula aplicada anteriormente. 100 vezes o título. Título percentual, 100 vezes 0,2. Título percentual, 20% é a resposta. Vejamos também um outro tipo de concentração, que é parte por milhão, ppm. A parte por milhão indica quantas partes do soluto existem em 1 milhão de partes da solução, que pode ser em volume ou em massa. Então eu digo que 1 ppm, uma parte por milhão, será uma parte do soluto dividido por 1 milhão de partes da solução. 1 milhão corresponde a 10 à sexta. Vamos a um exercício. Em uma amostra de 100 litros do ar de uma cidade, há 2 vezes 10 a menos 8 litros do poluente trióxido de enxofre, SO3. A quantas ppm em volume corresponde? Observe que a gente pode montar aqui uma rede de 3, mas lembrando que 1 milhão corresponde a 10 à sexta, ó. E vamos lá. Se 100 litros de ar, observe aqui, corresponde a esse valor em litros do poluente, quando nós tivermos, observe, 1 ppm que corresponde a 10 à sexta litros, né? Eu terei que volume? Então é só efetuar a regra de 3, eu terei o produto dos meios igual ao produto dos extremos, e a resposta eu terei 100 litros que multiplica o volume, 2,8 que multiplica 10,6. Esse volume ficará, então, 2 vezes 10 a menos 8, vezes 10 elevado à sexta, dividido por 100. Portanto, a resposta será 2, que multiplica 10 a menos 4 litros. Um outro tipo de concentração é a fração molar, que nós poderíamos representar pela letra X, alguns representam pela letra F. Bom, fração é divisão.
Então, para isso, como a solução é dividida em soluto e solvente, nós poderíamos ter ou podemos ter a fração molar definida para o soluto como fração molar do soluto, X1, é a relação entre o número de mol do soluto e o número de mol da solução. Se podemos definir para o soluto, poderemos definir para o solvente. Fração molar do solvente, número de mol do solvente, sobre o número de mol da solução. Lembrando que o número de mol da solução é a soma do número de mol dos seus componentes, número de mol do soluto com o número de mol do solvente. Lembrem também que se é fração molar, a soma da fração molar do soluto com a fração molar do solvente deve ser igual a 1, sempre. Vamos ao exercício. Uma solução possui 5 mol de álcool comum e 20 mol de água. Podemos afirmar que as frações molares do soluto e do solvente são, respectivamente, iguais a... Observe. Número de mol do soluto, 5 mol. Número de mol do solvente, 20. Número de mol da solução, a soma. Fração molar do soluto é número de mol do soluto sobre o número de mol da solução. Fração molar do soluto, 5, dividido por 25. Fração molar do soluto, 0,2. Observe que com esse valor eu não precisaria calcular fração molar do solvente, X2, porque eu sei que a soma deve dar igual a 1, portanto seria 0,8. Mas está aqui demonstrado, observe, ó, fração molar do solvente, número de mol do solvente sobre o número de mol da solução. Fração molar do solvente, 0,8. Molaridade é um outro tipo de concentração, muito pouco solicitada, mas é bom nós conhecermos. Vamos representar molaridade com cuidado para não confundir com molaridade. Vamos representar pela letra W. Corresponde ao número de mol do soluto sobre a massa do solvente em quilograma. Ou então, massa como número de mol do soluto, já vimos, é massa do soluto sobre massa molar do soluto, podemos dizer que molaridade é a relação entre a massa do soluto, massa molar do soluto e a massa do solvente em quilograma. Caso seja necessário expressar a massa do solvente em gramas, usaremos a seguinte fórmula. Observe abaixo, ó, molaridade, 1000, que multiplica a massa do soluto e que divide a massa molar do soluto e a massa do solvente em quilograma. Vamos ao exercício. Que massa em gramas de solvente é necessário e suficiente para que seja preparada uma solução de ácido sulfúrico, H2SO4, né? 0,1 mol por quilograma de água. Mol por quilograma corresponde à molaridade. Sabendo que a massa desse ácido empregado na obtenção foi de 98 gramas. Vejamos. Molaridade, olha aqui o ácido sulfúrico, a massa molar dele, 98 gramas, 1 vezes 2, 32 vezes 1, 16 vezes 4, somado deu 98. Empregamos a fórmula que está aí ao lado, a molaridade é 0,1, 1000, porque eu quero a massa em gramas, não é? Que multiplica a massa do soluto, que é 98, a massa do solvente, a molaridade do soluto é 98 e a massa do solvente eu não tenho. Então, se eu faço esses cálculos aqui, eu vou ter que massa do solvente será 1000 por 0,1. Logo, podemos dizer que a massa do solvente será igual a 10.000 gramas de água. Bom, existe uma fórmula interessante para você relacionar as concentrações. Fique ligado. Ó, concentração é igual a molaridade com R, que multiplica a massa molar do soluto e que é igual também a densidade vezes título.
Quando for solicitada a concentração em gramas por litro e fornecer densidade em gramas por litro ou gramas por centímetro cúbico, nesse caso, poderemos usar e devemos usar essa expressão, ó. Concentração é igual a molaridade que multiplica a massa molar do soluto, cuidado para não confundir aqui, molaridade e massa molar, e que é igual a 1000 que multiplica a densidade vezes o título. Vamos ver alguns exercícios? Observe, 1 litro de solução aquosa de ácido nítrico contém 69,8% em massa desse ácido, e sua densidade é igual a 1,42 gramas por ml. Calcule a concentração dessa solução em gramas por litro. Veja que aí envolve título, aí envolve densidade e envolve concentração. Eu vou empregar aquela fórmula, ó. Concentração, pedacinho daquela fórmula apenas, ó. Já que envolve densidade, título e concentração, então somente aquele final. Concentração, 1000, que multiplica densidade vezes título, já que ele quer a concentração em gramas por litro. Então, observe, concentração é igual a 1000, a densidade é 1,42, o título eu vou dividir 69,8, se é percentual, vou dividir por 100, dá 0,698, e com isso eu vou encontrar esse número alto, mas é esse valor, 991,16 gramas por litro, é a concentração. Então, quero agradecer a vocês, desejar a vocês que uma boa Semana Santa para vocês e seus familiares. Fiquem em casa, resolvam os exercícios, leiam o módulo referente a esse assunto, façam algumas questões do módulo muito importante da atividade de sala, atividade proposta, e apareçam numa plantão de dúvida para dirimirmos as dúvidas de vocês. Um grande abraço, Deus abençoe e proteja a todos. Muita saudade. Saudade continua. Vamos nos encontrar em breve, com fé em Deus. Até a próxima aula.